Vou falar um pouquinho hoje sobre Abhyasa e Vairagya. Essas são duas palavras do sânscrito que, traduzindo literalmente, significam repetição e desapego. Então, Abhyasa e Vairagya são a sugestão de Patanjali, né, que ele descreve nos sutras, como a forma de a gente alcançar o controle da nossa mente, né? O controle da nossa mente é um dos objetivos da prática de yoga. Então, ele já inicia o texto falando que Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, yoga é o controle das oscilações do pensamento. Então, esse é um dos objetivos da prática. E em seguida, ele coloca aqui o exercício da repetição, Abhyasa, e Vairagya, desapego, são a forma com a qual a gente consegue alcançar esse controle da mente. Ele fala aqui nos sutras que a repetição, né, seria um exercício onde a gente tenta trazer a nossa mente de volta para a concentração em um determinado objeto. Então, durante a nossa prática, né, a nossa prática de asanas, a gente exerce essa repetição em dois momentos. A gente tem a prática da sequência de posturas, que é uma sequência fixa, então a gente tem essa repetição diária da sequência. E a gente tem o exercício de trazer a nossa mente para a concentração da nossa respiração, né? Que seria a concentração no presente via respiração. Então, a gente está a todo momento repetindo esse esforço de trazer a nossa concentração para a nossa respiração. O exercício da repetição da sequência, né, das posturas, o meu professor Júnior faz uma analogia que é muito interessante para explicar, né, como que esse exercício é tão importante e como que ele pode nos ajudar, né? Então ele fala, você está conhecendo uma pessoa, como que você acha que você vai conhecer melhor essa pessoa? Você todos os dias tomando um cafezinho de 10 minutos com essa pessoa, ou você encontrando com essa pessoa uma vez na semana, num dia em que você está bem, num dia em que essa pessoa também está bem, vocês passam 4 horas do dia juntos, né? Então, é claro que conhecer de verdade, né? A gente tem que conhecer todas as nuances. Então, é no dia que tá bem, que tá mal-humorado, que tá triste, que tá com raiva, que tá irritado. Então, isso é conhecer de verdade, né? Você conhecer todas as nuances da pessoa. E você só conhece todas as nuances, né? Nesse caso em que ele dá esses dois exemplos, se você encontrar com ela todos os dias e tomar um cafezinho de 10 minutos. Porque no dia que tá tudo bem, é muito fácil, né? A gente passar um dia maravilhoso com a pessoa. Só ver o lado positivo daquela pessoa. E a prática de repetição da sequência, ela nos traz justamente isso, só que com a gente mesmo, né? É muito fácil você estender o tapete no dia que você tá afim, no dia que você sabe que seu corpo tá mais leve, tá mais flexível, que você dormiu bem, tá descansado. É muito fácil a gente se olhar e ver coisas boas. O difícil é a gente se olhar para ver as coisas negativas, as coisas que não são tão boas. E isso acontece com uma prática de repetição diária. Então, Patanjali não fala que você tem que estender o seu tapete todos os dias e fazer toda aquela sequência completa. Mas ele fala que você tem que ter o hábito de estender, sim, todos os dias, nem que seja por 10 minutos, para se observar e enxergar quais são as nuances emocionais que estão acontecendo naquele dia. Por quê? Ele diz que o desapego, uma pessoa que é firme, né, no seu desapego é aquela que, diante de uma situação positiva, não se exalta de alegria e diante de uma situação negativa não vai para um extremo de tristeza ou de depressão e sentimentos negativos. Então a pessoa ela atingiu um nível de equilíbrio e de equanimidade onde nada consegue tirar ela desse lugar, nem situações muito positivas e nem situações muito negativas. Então ele coloca que isso seria o desapego.
Quando a gente estende o nosso tapete todos os dias, a gente tem a oportunidade de lidar com esses sentimentos e de tentar encontrar essa equanimidade todos os dias. Porque cada dia a prática vai se apresentar de uma forma. Então, no dia em que nosso corpo está muito bem, que a nossa prática sai ali na nossa visão maravilhosa, é muito fácil a gente se exaltar, né? E sair do tapete flutuando. E no dia que o nosso corpo tá duro, que tá tudo pesado, é muito fácil a gente sair, finalizar a prática pensando, poxa, o que está acontecendo comigo? Né? Com aquela baixa. Então, isso mostra que não há um desapego, né? Que existe ali um desejo, né? Então, o objetivo de a gente praticar todos os dias é cada vez mais a gente conseguir se tornar equânime com relação às nossas emoções. E para isso a gente precisa de aprender a olhar para as nossas emoções diariamente. O Patanjali também fala que o desejo, né, o desapego, ele está muito relacionado ao desejo. Né? Para a gente entender o desapego, a gente precisa entender o que é o desejo. Então ele fala que o desejo, ele é positivo porque ele nos coloca em movimento, mas a linha é muito tênue e o desejo ele pode nos aprisionar. Então a gente tem que estar muito atento nessa linha mesmo, né, do desejo, até que ponto esse desejo ele me coloca em movimento e até que ponto ele me aprisiona. Porque se eu não consigo, se eu associo a minha alegria e a minha felicidade àquele desejo, ele está me aprisionando, né? Ele está me levando a associar um sentimento, uma emoção que é intrínseca a coisas externas. E os sutras nos explicam que a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa plenitude são emoções intrínsecas que não estão e que não devem estar associadas a nada e a nenhum objeto externo. Então, Patanjali diz que esse desapego ele vem muito desse lugar, né, de equanimidade. Até mesmo o desejo positivo no sentido de não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu estou batalhando para isso. Até mesmo o desejo por algo positivo, ele pode nos aprisionar e nos levar ao sentimento, ao sofrimento, né? Porque a gente pode condicionar a nossa felicidade a quando eu chegar lá, né? Quando eu tiver o autoconhecimento, quando eu for Buda, eu vou ser feliz. Então, a gente precisa de ter esse contato direto com as nossas emoções para que a gente possa exercitar, né, essa equanimidade. E a nossa prática física, ela é uma ferramenta que trabalha muito isso, né? A gente tem a todo momento, a cada postura que a gente faz, a gente tem a oportunidade de tentar trazer a nossa emoção para um estado equânime, né? Bom, a reflexão de hoje, então, que eu quero deixar aqui para vocês é essa, sobre a abhyasa, repetição. Queria trazer para vocês a importância dessa repetição que a gente faz, não só das posturas, e também da repetição de concentração da mente na respiração. E a título de curiosidade, né? Esse é também o exercício do Vipassana, né? Então, o Vipassana, que é uma meditação, que tem também como objetivo trazer a nossa mente para um estado de presença e de controle dos pensamentos. Então, o Vipassana é esse exercício de trazer a mente o tempo inteiro focada para a nossa respiração. Então, o método é o mesmo, de repetição, que a gente está falando aqui. E o desapego, né, que a gente tem muito, talvez uma visão deturpada do que é, né? A gente pensa muito em desapego material, né, desapego das coisas materiais. Mas a gente precisa de aprofundar um pouquinho, né, e levar isso para o nosso emocional também, né, entendendo que nada que seja externo, né, nenhum objeto externo tem essa condição de nos trazer alegria e felicidade. E o interessante, né, que a nossa prática ela nos coloca em contato com esse desapego emocional o tempo inteiro
E uma frase interessante que Patanjali fala no livro, que o desapego, ele chega a um ponto onde a gente consegue, inclusive, apreciar as limitações, né? Então, olha quão profundo é isso. Muitas vezes a gente pratica, a gente vê as nossas limitações, a gente se cobra, a gente se julga, a gente gera um monte de emoções negativas diante das nossas limitações, quando na verdade o que o desapego quer, né, é que a gente consiga, inclusive, apreciar as nossas limitações, né? Então, quero trazer essa reflexão que a gente possa levar para a nossa semana de prática, né? Sempre que alguma emoção se exacerbar no nosso tapete, a gente buscar, né, essa equanimidade, esse entendimento da impermanência, que a vida é essa impermanência, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, e isso sempre vai acontecer. A física quântica também fala sobre isso, né? Então, sempre vai haver essa oscilação. E é esse exercício da impermanência que faz com que a gente consiga fluir com a vida, né? Que está muito ligado, inclusive, com a abundância, né? O desapego, ele está ligado com a abundância, porque às vezes a gente está tão apegado, né, a uma situação, a certas coisas, que a vida está nos propondo um outro movimento, mas a gente não consegue nem ver pelo apego, né, a uma situação que está aqui, que está confortável, que muitas vezes a gente conhece. E se a gente consegue, às vezes, se desapegar dessa situação e fluir com aquilo que a vida está nos apresentando, a gente vai viver num movimento de abundância ainda maior do que aquele que a gente está vivendo aqui nesse ponto, né? Então, essa é a nossa reflexão da semana. A aula demorou um pouquinho para sair, mas saiu, e eu espero que vocês possam aproveitar desse conteúdo nas práticas dessa semana e cada vez mais exercitando, né, esse desapego, né, buscando cada vez mais essa equanimidade das emoções e essa fluidez com a vida.